Recentemente eu assisti um vídeo do canal Entre Planos, do querido Max, sobre uma cena em um filme dos anos 60 que mudou a maneira de apresentar sangue no cinema. Essa cachoeira de sangue que você acabou de ver foi revolucionária, pioneira, porque foi ela que inspirou mais cineastas, filmes e séries nas décadas seguintes a usarem o sangue cinematográfico com essa intensidade toda. Lá nesse vídeo ele mostrou que o exagero dessa cena abriu outras portas na interpretação de mortes violentas em filmes e em produções. Esse vídeo do canal Entre Planos se chama O Acidente que Deixou o Cinema Mais Violento. E eu recomendo muito que você assista caso você seja fã de histórias de bastidores do cinema. Não só isso, como outros vídeos, porque o Max aborda o tema cinema de uma maneira bem ampla e ao mesmo tempo bem profunda. Além de um cara muito gente fina, que faz um conteúdo bem legal aqui no YouTube e bem didático e tranquilíssimo de assistir. Enfim, no material ele mostra que são muitos filmes influenciados a partir de uma cena de uma obra chamada Sanjuro, de 1962, do Akira Kurosawa. E essa cena, mesmo que bem exagerada, meio que aconteceu sem querer. O Max explica isso no vídeo dele, é uma história muito legal de bastidores. Recomendo mesmo que você veja, dá uma olhada na descrição, vou facilitar para vocês na descrição o vídeo aqui, passa lá no Entre Planos, que é um canal para quem gosta realmente de cinema. Tem muitos outros exemplos mostrados nesse material. Enquanto eu assistia, eu me lembrei que tem coisas desse tipo nas produções de Tokusatsu. E se você acompanha o Tokudok, se você gosta de Tokusatsu, você sabe que essas produções são muito influenciadas por outras obras e, claro, ainda mais do renomado Akira Kurosawa, né? Por isso, mais um Tokudok no ar pra gente comentar, relembrar cenas assim dentro do universo do Tokusatsu, que são cenas também que tiveram que se amenizar para encaixar em classificação etária, público, produtos e essas coisas que foram mudando para chegar até hoje como tá, mas tiveram que se adaptar por conta do público-alvo, que são crianças. E quando eu falo em crianças, faixa etária, né, isso inclui também o horário e o dia da exibição, produtos que vão ser lançados, a mídia que vai ser veiculada, se é TV, se é cinema, tudo isso transforma isso em isso. E isso. Sabe aquela história de não sangra, solta faísca? É uma piada recorrente, né? Isso tem muita conexão nessa história aí, porque foi uma escolha criativa adaptando isso para isso. Tem várias cenas em séries de Tokusatsu que bebem dessas fontes, né, do sangue exagerado, jorrando, quando principalmente um monstro é atingido. Os mais famosos casos dentro da franquia Kamen Rider, por exemplo, estão em Amazon, que é lá de 1974. Toda vez que ele lutava com um monstro, era isso que acontecia. Dá pra citar outras cenas, o próprio Max citou no vídeo dele esse exemplo do Godzilla. Se a gente volta no tempo, lá pra 1966, lá no primeiro Ultraman, tinha cena inclusive dele arrancando partes do corpo, olha isso. Mais uma de Ultraman, Ultraman Ace é famoso por ser, assim como o Kamen Rider Amazon, o mais brutal dos Ultras, principalmente daquela época. Sempre que tinha oportunidade, cabeças rolavam na série do Ultraman Ace. Só que sendo uma obra para todas as idades, tem que ser amenizado, como eu comentei, né? Eles têm que manter a estética, têm que manter a ideia, têm que entregar a mensagem, só que eles têm que dar essa amenizada para esse público. A escolha criativa mais interessante, obviamente, é soltar faíscas, né? Substituir o sangue, ou qualquer coisa que remete ao sangue, né? Que suja toda a fantasia, que vai sujar todo lugar que eles estão ali. Até porque aquela fantasia vai ser usada toda a série, mais um monte de episódios, dezenas de capítulos. E usar faísca é super coerente, principalmente porque a gente tá vendo um pessoal com uma armadura tecnológica, né? Mesmo que pareça um Colan. Ainda que a gente tenha a sensação visual de que tá vendo uma roupinha de lycra colada no personagem dentro da história, essa é uma roupa toda tecnológica de sistemas, né? Tem cabo por dentro, tem armamento, que para a maioria das propostas funciona muito bem como argumento, né, de proteção quando eles estão transformados. Então nada mais justo que soltar faísca quando você bate numa armadura ou numa roupa com todo um sistema de proteção por dentro, né? Então quando a gente lembra daquela primeira cena, a gente entende o porquê que os monstros são
são destruídos em pedacinhos. A gente não vê as partes do corpo caindo, ensanguentadas pelo chão, é braço e perna para cada lado, não. É simplesmente uma explosão. Algumas das alternativas usadas, por exemplo, na série do primeiro Kamen Rider lá de 1971, são bem interessantes. Nesse caso aqui, é mostrado o monstro e na sequência uma tela preta com uma tinta vermelha caindo. A intenção tá lá, só que tá amenizada pro horário e pro público, mesmo que seja uma série do início dos 70, que era bem diferente de hoje em dia. Já nessa outra ideia aqui, o monstro se desfaz como uma espuma. Quer dizer, eles substituíram todo o sangue ou entranhas, né, por espuma. E para essa história de fantasia, funciona perfeitamente. Aliás, essas mesmas cenas e esse artifício da espuma são tão icônicos que foram repetidos no filme Shin Kamen Rider de 2023, mais de 50 anos depois, por exemplo. Coisa que em Amazon de 2016, por uma questão estética, né, a maneira como eles queriam entregar a mensagem, né, para deixar ainda mais fiel com a obra original lá de 74, é aquela que eu acabei de mostrar. Eles optaram por mostrar sangue, muito sangue. Eles não pouparam na hora da exibição, não. Algo que também, em Shin Kamen Rider, como são obras de homenagem e referência, todos os artifícios da obra original foram usados e baseados em cada momento desse filme para dar aquela ênfase. Particularmente, a mim não agrada tanto, é uma opinião bem pessoal aqui, a mim não me pega tanto esse tipo de cena tão jorrando sangue. Eu entendo toda a parte brutal, tudo aquilo que eles querem passar, eu entendo tudo isso, mas a mim não me pega tanto assim, visualmente não. Eu penso que tem muita gente que assiste enquanto come, hora do almoço e tal, também não deve agradar tanto. O que você acha? Qual que é a tua opinião? Eu queria muito saber a tua opinião. Você deixa nos comentários. Você liga? Você gosta? Tudo bem pra você? E para substituir esse tipo de cena, a faísca acaba sendo a melhor opção, né? São luzes, não são bolinhas de sangue, não são gotas, né? São partes luminosas, são explosões, pequenas explosões luminosas, o que deixa ali, ilustra bem, né? Mas dá para citar alguns casos que a intenção é clara, mesmo trocando para amenizar, como acontece, por exemplo, em Metalder, nos monstros orgânicos de Metalder. Olha essa cena aqui do episódio 9, que é claramente inspirada no mesmo caso lá do filme. Quando eu falo monstros orgânicos, é porque no Império Inimigo de Metalder tem várias tropas, né? E quando é mecânico, é explosão e faísca. Olha esse outro exemplo aqui de um inimigo orgânico, os soldados Riddler de Changeman. Eles soltavam um gás, na mesma vibe, na mesma intenção da cena do sangue jorrando em excesso. Olha essa, adoro essa. Os golpes da espada do Kamen Rider Black RX de 1988 repetem isso perfeitamente. Quando a espada entra no robô, ou o monstro da vez, para o golpe final, o excesso de faísca saindo do contato entre a espada laser e o adversário é claramente influenciada por aquela obra pelo mesmo tipo de artifício de cena. Gera um impacto visual, mostra a força do golpe, toda a raiva, né, que o herói está ali aplicando naquele momento. É um exagero ilustrando uma intensidade. E vale acrescentar que hoje essas tais faíscas são feitas muitas das vezes, quase que todas as vezes, em computador. É tudo computação gráfica. O que barateia para os caras, não destrói roupa, não usa muita pólvora, pode ser gravado em qualquer local. Então assim, dá para o cara gravar, tomar uma espadada de plástico e nada explode, daí na pós-produção é inserida a faísca. Isso fica muito melhor até para os caras trabalharem lá, a questão de criar, produzir esse tipo de conteúdo. Fora que não gera risco na hora da gravação, isso é feito em qualquer local, né? Não precisa ter extintor de incêndio, essas coisas que protegem as faíscas que podem gerar um grande problema ali, principalmente que é muita coisa de plástico, né? Tem muito pelinho, muito plástico, muitas fantasias. Então isso de ter a parte da computação, por isso que eu falo que barateia, né? Eu comentei isso no vídeo que eu falei das outras locações que a Toei usa, que ela transferiu muita coisa que era da pedreira para o estádio da Toei. Eu até usei o termo estádio da Toei. Dá uma olhada na descrição, que esse vídeo pode te interessar. É mais ou menos isso que eu acabei de explicar, só que dentro dessa ideia do outro local para gravar. Um outro exemplo de adaptação que me vem em mente é o de Liveman, de 1988, mesmo ano da RX. E como os soldados ali são mecânicos, abre umas possibilidades enormes de trabalhar com o argumento do porquê saem faíscas. E mais, olha isso, os pedaços deles atacam os heróis,
mesmo depois que os robozinhos são destruídos, que os soldados são destruídos. Os membros dos soldados continuam se mexendo, algo que com uma parte de um corpo, né, algo mais orgânico, não ia rolar, não para essa série, para esse público destinado aqui, né? Outro exemplo bom, enquanto eu gravo esse material, a série Kamen Rider da Veiza que está sendo exibida é Gabo. Visualmente e também para os colecionáveis, a série usou o tema doces e guloseimas. O herói tem a forma principal visualmente baseada numa bala de goma, né? O poder dele vem disso, enquanto que o Rider secundário, o Kamen Rider Valen, tem o visual baseado em chocolate. Para manter o artifício do sangue disfarçado para o público, amenizado para o público, quando atira no inimigo, o que explode no monstro é chocolate. Só que olha isso, você entendeu muito bem qual foi a intenção dessa cena, mesmo não sendo aquele sangue vermelho jorrando. Se a gente usa a imaginação e coloca a cor vermelha no lugar do marrom do chocolate, fica muito claro o que eles quiseram falar para você aqui. E tem quem diga que esses caras estão perdendo a criatividade depois de tantos anos fazendo essas obras. O próprio protagonista, quando recebe um golpe, né, o peitoral dele é quebrado, a gente vê bolinhas de goma saltando ali. Visualmente são coisinhas azuis, mas a intenção deles, lá na produção, tá clara, né? É como esse outro caso aqui, onde o líquido azul sai quando ele toma um golpe. Se fosse uma obra mais adulta ou de outro estilo, com certeza não ia ser azul e nem ia ser desse ângulo a cena. As próprias armas apresentadas na série são claramente na intenção de se parecer com brinquedos para dar uma amenizada. Afinal, isso não é um filme de Velho Oeste dos anos 60 e 70, né? Quando eles usavam as armas quase que reais, ou visualmente iguais às reais. No caso do Tokusatsu, os heróis precisam atirar. A loja precisa vender o item. Então vamos imaginar que essa arma pode ser de verdade, só que ela precisa ser amenizada. Vai falar que você não era criança e pegou qualquer coisa para fingir que não era uma pistola, por exemplo. E não me vem com esse argumento de que quando era transmitido na TV, que você era criança, parecia mais real. Isso aí não se parece nada com uma pistola de verdade, muito menos isso. Isso não se parece com uma bazuca de verdade. Esse escudo vazado aí não vai proteger como um escudo deveria. Tudo porque a gente precisa ser imaginativo, né? Dentro da intenção de ser uma arma, tem que ser imaginativo. Da mesma forma que eles não vão mais fazer que o sangue exploda dessa maneira como foi criada essa cena em 1962. O que para quem consome essas obras não é um problema, né? Porque o público que quer ver fantasia, que está assistindo uma obra de fantasia, quer ver intencionalmente uma obra de fantasia sendo apresentada dessa forma. Mas, ainda assim, uma cena como essa é claramente inspirada nessa, mesmo que usado outro artifício ou linguagem. Além de ficar muito mais legal dentro do contexto, né? Ver o RX enfiando uma espada e aquele monte de faísca saindo por trás do monstro é legal demais. É muito legal, fala aí. Fala a verdade, se fosse sangue não ia ter o mesmo impacto, não ia ser tão legal, né? A faísca deixa tudo muito mais legal. Sabe o que deixa tudo mais legal? O like que você pode deixar nesse vídeo. Deixa tudo que a gente tá fazendo aqui conversando muito mais legal, ajuda pra caramba. A inscrição também, a inscrição ajuda demais. Tudo fica muito melhor quando você participa aqui. Se você lembrar de outros momentos, de outras cenas, de outras coisas, quer comentar? O comentário é aberto aqui embaixo. Enquanto vocês estão assistindo o vídeo, eu estou lendo os comentários aqui embaixo. E eu quero muito, é muito legal quando você participa aqui. Obrigado por ver o vídeo até o fim. Valeu!